Olá, meus queridos, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, do canal do Alberto Lírio. O canal tem meu nome. E antes de qualquer coisa, eu quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar o nosso canal, para você deixar os seus likes no nosso canal, porque cada like que você dá antes de você ouvir qualquer estudo, o YouTube vai entender que você gostou do canal. Então, toda vez que você dá um like, você está incentivando o canal a crescer e o YouTube enviar a mais pessoas essas mensagens. Ou mensagem não, esses ensinos da graça. Tá bom, meu querido? Eu sou Alberto Lírio e gostaria que você nos ajudasse. Antes de você ouvir a palavra, antes de você ouvir os estudos, você pudesse nos ajudar compartilhando, fazendo seus comentários, deixando o seu like, tá bom? Ou dislike, quem sabe. Mas eu quero deixar neste vídeo, eu estou com minha Bíblia aqui, esse exemplar eu tenho aqui em minhas mãos, esse exemplar, não sei se você vê aí, é de 1611, é a Bíblia King James, e eu quero ler esta passagem de Efésios 2, justamente nesta Bíblia, tá bom? Eu gostaria que você viesse comigo, fizesse uma viagem espiritual e procurasse entender por que os pregadores da graça, os ensinadores da graça, nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Nós somos os ensinadores da graça, aqueles que pregam ou que ensinam justamente o que está na Bíblia. Nós não inventamos nada, nós não tiramos nada da nossa cabeça, não. Aqui não tem nada de invenção. Aqui é tudo alimento sólido para aqueles que querem entender a graça de Deus. E eu vou tentar aqui o máximo possível explicar versículo por versículo de Efésios 2. Eu vou ler aleatório, tá bom, meu querido? Eu vou lendo e eu vou tentando situar você no texto onde eu estou lendo. Então veja bem, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Este capítulo, ele vai até o versículo 22. Nós vamos fazer o possível para estar explicando a você tudo que nós precisamos saber sobre a graça de Deus, tá bom? Paulo disse assim, versículo 1 do capítulo 2 de Efésios: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, quando Paulo diz todos nós, existe no plural 3 verbos que falam nós, vós e eles. Nós é a primeira pessoa no singular, no plural. Vós é a segunda pessoa no plural. E eles é a terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles. Quando Paulo disse aqui, entre os quais também nós, Paulo está usando aqui a primeira pessoa do plural. E ele está se incluindo no texto. Quando ele disse isso aqui, entre os quais também nós, todos nós vivíamos em tempos passados, ele está se referindo ao período da lei, nos tempos passados, nos desejos da nossa. Quando ele fala nossa, ele está dizendo, eu também vivia assim. Então ele fala assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Isso era o homem natural. Quem vivia sob a condenação da lei, vivia nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e também fazendo a vontade da mente. Ele disse assim, e éramos, por natureza, filhos. Por natureza, ele diz aqui, e éramos por natureza. Observe isso aqui, filhos da ira,
como os outros também. Ele disse que eles eram por natureza filhos da ira de Deus. Natureza, não por adoção. Por adoção, eram filhos de Deus, mas por natureza, eles não eram servos da carne. Então, por filiação, eles eram filhos de Deus, mas por natureza, eles eram filhos da ira. Então, veja bem, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós, veja bem que ele usa nós, o verbo nós, primeira pessoa do plural. Ele diz assim, mas Deus, versículo 4, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, por isso, pela graça sois salvos. Meus queridos, antes de se explicar qualquer coisa, eu quero te dizer que quando as pessoas viviam sob a lei, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele falou que ele queria libertar aquele povo. Quando ele disse que queria libertar aquele povo judeu, aquele povo de Israel, era libertar do quê? Ou libertar do quem? Então, nós temos que parar para pensar, nós da graça, nós temos que parar para pensar que João 8,32, onde fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Sereis, ele estava falando com quem? Para os judeus. Se o Filho vos libertar vocês, verdadeiramente sereis. Então, libertar do quê? Será que existe realmente hoje na graça? Será que existe alguma lógica? Será que existe realmente alguma lógica em dizer que o Filho de Deus veio libertar neste mundo, veio morrer neste mundo para libertar alguém? Mas para libertar alguém do quê? Se existe realmente alguma lógica em dizer que o Filho de Deus veio libertar o mundo para morrer daquele mundo, para libertar as pessoas, então se ele veio para morrer e com a sua morte libertar alguém, então alguém estava fazendo este povo presa. Alguém estava escravizando esse povo. Então a primeira coisa que alguém tem que se perguntar, libertar de quê? Ou libertar de quem? Então, aquele povo estava sob o domínio de um inimigo. Porque quando Jesus falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele não estava falando para mim no século 21, no ano 2020. Ele não estava falando para você que nasceu depois da cruz. Ele estava falando aquilo para o povo de Israel. Lembre-se, quando ele falou, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você lembra que ele falou isso? Então, se ele precisava vir, ele veio para sofrer, morreu, ressuscitou, para que através da sua morte ele libertasse alguém do cativeiro, então alguém estava sob o cativeiro de um inimigo. Por exemplo, quando você tem um assalto com refém, por exemplo, em Mateus 21, no capítulo 21, 33 até o 46, você vai aprender isso. Ali fala sobre o quê? Fala sobre o joio e o trigo. Então, se você observar, quando existe, um assalto com refém, você sabe que os policiais, eles têm ali um negociador preparado justamente para quê? Para ser conduzido para conversar com os assaltantes que estão com os reféns ali em poder do inimigo, que no caso são os assaltantes. O que o negociador faz? Qual é o papel do negociador? O negociador, ele vai lá, ele negocia a libertação dos reféns com os próprios assaltantes. Então, o papel do negociador é justamente libertar as pessoas que estão ali sob pena
de até morrer, dependendo da situação. Então, Cristo, meus queridos, foi o maior negociador que já existiu. Cristo foi mandado por Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Olha só, quem amou o mundo foi o Pai. Mas olha quem era o negociante, quem era o negociador. Porque Deus amou o mundo. Mundo não é plano terrestre, não era todas as nações da época. Mundo era o mundo de então, aquele mundo que vivia sob a lei, porque a lei ali era o assaltante, a lei era o inimigo, aquela infâmia que nenhum judeu conseguiria ou não conseguia se justificar diante de Deus. Então Cristo, como negociador supremo, o que ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Olha só, o filho agora, ele se transformou no negociador. Então foi Cristo que veio para negociar com quem? Quem era o assaltante? Quem era que estava escravizando os reféns? Quem estava escravizando os reféns era o velho período da lei, era a lei. A lei tinha o império da morte. A lei é que matava as pessoas, tanto físico como espiritual. Então a lei era o assaltante, a lei era o diabo, a lei era o império da morte. Mas Cristo veio como negociador. E quem eram os reféns? Os judeus que viviam embaixo da lei. Os reféns eram os judeus que viviam escravizados pela lei. Então, Cristo, como negociador, ele teve que vir para libertar os judeus daquela lei. Deixa eu te perguntar, quem era o inimigo feroz do povo de Israel no Egito? O próprio Império Egípcio. Quem era o negociador que Deus preparou para negociar com o faraó? Moisés. E quem eram os reféns de faraó na época? A nação israelita. Então é a mesma coisa. Quem era o imperador no antigo pacto era a lei. Quem era o negociador era Cristo. Quem eram os reféns? Eram os judeus, os israelitas que viviam sob a lei. Então, se você falar para mim que em pleno século 21, na época da lei, se existe algum inimigo ainda que está escravizando a mim e a você, então a religião está pregando uma segunda salvação. E você sabia? Então esse povo nunca vai se libertar, porque Cristo não vai morrer de novo. Não existe em toda a Bíblia Sagrada um novo negociador. Por quê? Porque a lei, o fim dela é Cristo. A finalidade, muita gente fala que fim aqui é finalidade. Não, Cristo não é a finalidade da lei. Cristo é o fim. Ele colocou por terra aquele velho aion, aquela velha lei. Então, quer dizer, infelizmente, meus queridos, Cristo, ele foi morto naquela época por aqueles seres criminosos que controlavam aquele sistema e também toda a humanidade. Quem que controlava aquele sistema e toda a humanidade da época? Os saduceus, os fariseus, os hipócritas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles que a Bíblia chama de potestades e principados da época. Então veja bem, mas quando Cristo foi mandado para negociar, Cristo morreu e libertou aquela nação, aquele povo, daquele sistema pecaminoso que havia. Então, se eu já nasci depois da cruz e você nasceu depois da cruz, então não existe mais escravidão para o povo de Deus. A religião diz que você está preso, que você está escravizado, mas eles mentem para você, porque Cristo já fez o papel de negociador. Não vai haver, não existe mais de jeito nenhum
jeito nenhum, mais um outro período que vai existir para Cristo morrer de novo. Então, olha só o que diz o versículo aqui, 6. Me deu uma vontade de espirrar aqui, tá, meus queridos? Mas eu não vou espirrar, não. No versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha só, é uma ressurreição, é um ressuscitamento espiritual. Paulo está falando aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez. Não vai fazer como a religião diz que vai fazer ainda. Não, ele já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para mostrar nas épocas vindouras, agora sim, agora atinja eu e atinja você, porque Paulo está falando essa palavra e está jogando para o futuro, dizendo qual é o nosso estado espiritual hoje, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Quer dizer, através do negociador. O negociador já negociou. Agora não existe mais escravidão, não existe mais o porquê a religião ficar pregando uma segunda salvação, meu querido. Nós estamos salvos em Cristo, nós já estamos libertos em Cristo, nós nascemos na graça, nós nascemos depois da cruz. Versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de nós. Quer dizer, ele está falando assim, não vem de nós, que nós não fizemos nada. Ele está usando a primeira pessoa aqui, do plural, não vem de nós. Em outras traduções está escrito assim, não vem de vós, mas aqui está falando, não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Portanto, versículo 11 do capítulo 2, lembrai-vos de que vós, no passado, ereis gentios na carne e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão feita por mãos, isto é, feita por mão de homens. Então ele está falando aqui que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Veja que ele se refere aqui aos gentios. A carta é para os Efésios. Ele está falando assim, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que agora ele usa a segunda pessoa do plural, vós, está se referindo aos gentios. Ele fala assim, mas agora, vós, que antes estava longe, chegasse perto do sangue de Cristo, porque ele é a nossa, agora ele se inclui no texto, ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. De ambos o quê? De ambos que ele fez um o quê? E derrubou os muros da separação entre nós. Quando ele diz nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ele diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quer dizer, da lei e da graça, ele fez uma só. Do homem terreno e do homem espiritual, ele fez um. O qual de ambos fez um. De ambos o quê? De ambos o quê? Vamos voltar ao versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, chegaste perto do sangue de Cristo. Tanto quem estava longe como quem estava perto, agora, através da sua morte e ressurreição, Cristo fez um. Olha só, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou o muro da separação que havia entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, lei, antiga aliança,
ele está falando aqui, abolindo na sua carne, quer dizer, através da sua morte, aboliu a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem. Quer dizer, tanto o homem terreno como o homem espiritual, isto é, os gentios e os gregos, ele fez assim um novo homem, um homem só, fazendo assim a paz. E reconciliar os dois, ambos com Deus, em um corpo pela cruz, matando com ele a inimizade. Qual era essa inimizade que Cristo matou com o seu sacrifício? Hebreus 2, 14 e 15. E como aos filhos participa de carne e sangue, assim ele, pronome Cristo, participou das mesmas coisas para que, através da sua morte, ele aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Diabo aqui, meus queridos, nós vamos repetir. Todos os ensinadores da graça falam a mesma coisa. Diabo é um adjetivo para se referir a um sentimento contrário, a uma opinião contrária, a um caminho contrário, a uma posição contrária. Diabo é aquele que nunca está de acordo com alguma coisa ou com alguém. Então, a Bíblia fala aqui que pela cruz, Cristo aniquilou tudo isso. Então, e vindo, ele pregou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Tanto os judeus que estavam longe e aos gentios é o que estavam. Os judeus que estavam longe e aos de perto. Quer dizer, os de longe eram os gentios, os que estavam perto eram os judeus. Porque por ambos, tanto pelos judeus como gentios, temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiro, quer dizer, vocês já não são gentil mais, nem são forasteiros, mas concidadão, quer dizer, com os santos e da família de Deus. Você viu que lindo? Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tanto os judeus como os gentios agora é uma só família em Cristo, é uma só família em Deus. Não existe mais separação. Foi justamente para isso que o véu do templo ele se rasgou. Quando Cristo disse tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima embaixo, né? Quebrando a parede da separação, do jeito que Paulo está falando aqui. Ele fala aqui no versículo 19, assim que já não sois estrangeiro, nem sois forasteiro, mas concidadãos. Está vendo? Concidadão é isso aqui, ó. Se fosse só cidadão, estava se referindo a uma só genealogia. Mas co-cidadãos é duas, que se fundiu em uma. Assim como no casamento, né? A Bíblia diz que quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, ele casa. E as duas carnes faz uma carne só. Assim, ó. O tanto gentios como judeus se fizeram um, mas se fizeram um em Cristo Jesus. Porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem sois forasteiros, mas concidadão, com os santos e da família. Agora é uma família. Que família é essa? Família de Deus. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não é a religião, não é a denominação, não é convenção, não é ministérios, que é a pedra da esquina. A pedra da esquina aqui, a Bíblia está falando que é Cristo, é Jesus Cristo. Ele é a pedra da esquina. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar uma coisa. Quantas pessoas que vivem o inferno existencial? O que é inferno existencial, Alberto? Inferno existencial, sabe o que é? É aquele inferno que quando a pessoa
né, ele pega a Bíblia, ele não entende a Bíblia, ele, sei lá, ele se confunde, mistura lei com graça, e aí ele vai se confundindo e confundindo a cabeça dos outros. O inferno é existencial, a gente costuma dizer que muitas pessoas estão habitadas por esse inferno. É um tipo de inferno que traz agonia, que traz ódio, traz julgamento, o medo, é uma expectativa de juízo tremendo, né? Então, isso é um inferno existencial, que toda pessoa que age dessa forma, com ódio, com julgamento, medo, expectativa de juízo, que esse juízo nunca chega, porque o juízo já aconteceu. Então, toda pessoa que vive dessa forma está habitado por um tipo de inferno, Então, as pessoas que falam mal dos outros, lembra o que Tiago disse em 3, 5, 12, né, sobre a língua, que ela é um pequeno membro, mas ela pode incendiar o corpo todinho. Então tem pessoas que vivem esse inferno essencial. Então nós sabemos quem é uma luz abrumada, está habitado pelo inferno. Quer dizer, o que é a luz abrumada? É aquela luz que ela não se acende na sua totalidade, né? Tem pessoas que dizem que é crente, mas o que mais ama é falar mal da vida do outro. Tem pessoa que diz que é crente, mas ele não suporta a religião do outro. Tem pessoas que dizem que é crente, mas não suporta a denominação do outro. Então eu pergunto, se Cristo é único, se Deus é único, por que tanta religião, meu Deus? Por que tanta denominação? Por que muitos líderes se odeiam? Por que muitos crentes se odeiam? Isso é um inferno existencial. Então, quer dizer, a luz abrumada é aquela luz que está, né, vamos dizer assim, na penumbra, né? Aquela luz que vive na penumbra, ela não acende totalmente. Então veja bem, a luz abrumada, ela está habitada pelo inferno. Então quem odeia está habitado pelo inferno. Mas esse, irmão querido, é um estado existencial do qual o homem pode se converter. Mas como que ele vai se converter desse inferno existencial? A partir do momento que ele começa a acreditar e entender sobre a graça de Deus. Saia do inferno, meu querido. Esse inferno existencial não é um inferno literal do jeito que a religião ensina, não. Eu vivi tantos anos, 45 anos preso à religião, preso a um sistema que eu só vivia doente moral, psicológico, emocional, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, era só ir para um templo e voltava de lá ou triste ou sei lá, de alguma forma o meu interior, o meu corpo espiritual, emocional, psicológico, ele era atingido. Por quê? Porque a religião é isso. Então, quando a gente começa a entender a graça de Deus, a gente se liberta totalmente. Agora veja o versículo 29. 20, do capítulo 2 de Efésios. E sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Você vê que essa habitação aqui ela não é física, é uma habitação no Espírito. A Bíblia diz que quem se une a Cristo é um Espírito com Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19, 1 Coríntios também, o capítulo 3, você vai encontrar isso aqui. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, nós somos o edifício, nós somos a habitação de Deus, através do seu sacrifício, ressurreição e o juízo que aconteceu no ano 70. Nós somos nova criatura, nós somos a nova Jerusalém, nós somos novo homem, uma nova mulher. A família espiritual de Deus não é mais Israel, não é mais Jerusalém. A família espiritual de Deus, através do sacrifício do seu Filho Cristo Jesus, é a igreja, o corpo de Cristo. Saia do engano. Saia do sistema, meu querido. Não seja escravizado, não seja enganado, não continue assim. Toda vez que você vai
frequentando uma denominação, uma religião, eles sempre vão te dizer que é você que tem que se esforçar para ser salvo. Eles nunca vão te dizer que Cristo já fez isso por nós, mas eles vão continuar dizendo a você que se você não praticar as ordenanças da lei, qual é as ordenanças da lei, irmão Alberto? É prática de ofertas, prática de dízimos, prática de jejuns, prática de montes, prática disso, prática daquilo, guarda, né? Tem muita gente aí, eu ia falar uma coisa aqui, já, mas não vou falar. Hoje está quebrando esse paradigma no Brasil e no mundo, as pessoas estão se dando conta de tudo que eu fizer para me aproximar de Deus, é tudo inválido, é tudo em vão, porque Cristo já fez isso na cruz. Eu, a partir do momento que eu morrer, Alberto, corpo físico, o meu espírito, ele volta diretamente para Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu não sou filho da ira de Deus. Eu sou filho de Deus. Lembra do versículo 3? Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza, não por filiação, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meu querido, Deus não julga o ser humano por filiação. Deus julga o ser humano por natureza. Deus não julga o ser humano por filiação, não. Porque se Deus julgasse o ser humano por filiação, então quem errou no Éden não foi Adão nem Eva, foi o próprio Criador. Mas Deus não julgou Adão nem Eva pela filiação deles. Deus julgou pela natureza pecaminosa deles. Aprenda isso em nome do Criador, tá bom? Meu irmão, tudo que nós queremos é que você entenda a escatologia plena, você entenda a escatologia consumada, você entenda que Cristo já fez aquilo que o trabalho que ele tinha que fazer. Você agora não precisa praticar mais nada para você se aperfeiçoar diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, nós já estamos salvos. Se você quer entender melhor, leia, estude Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Vê lá, que lá vai estar dizendo que Cristo falou: o meu reino, ele não vem com aparência visível. Nem vocês vão conseguir dizer Cristo está ali, Cristo está lá. Porque Jesus falou que o reino dele está dentro de cada um de nós. Então, Cristo não mentiu, ele sempre falou a verdade e eu acredito. Meu querido, fique na paz e que Deus continue te abençoando, nos abençoando e que você possa sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se liberte da religião, se liberte do sistema religioso, faça o seu culto racional, você e Deus. E aí você vai entender que nós já reinamos em vida em Cristo Jesus. Muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e faça o seu comentário, tá bom? Nos ajude. E eu, nosso irmão Alberto Liro, agradeço para a honra e glória do nosso Criador. Amém.